para ficar evidenciado aí. Irmãos, eu não sei se eu que coloco, Mike. Deixa eu ver aqui, eu vou aprender a usar isso hoje pela primeira vez. Pessoal, aqui. Ah lá, aí. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre descartáveis. Não é nenhuma loja nova que eu estou abrindo não, viu? Descartáveis. É um tema que o Senhor me deu já no começo de janeiro, até antes do tributo, numa escola dominical. Eu falei, olha, pastora Anida, eu vou pregar depois do retiro, né? Eu vou falar sobre descartáveis, né? E aí, depois do tributo, a pastora Anida confirmou que hoje seria eu, e eu falei, Senhor, é essa palavra mesmo, né? E o Senhor falou, é essa mesmo, né? Então, é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Você sabe que eu estava lembrando, né, das festas de antigamente. Eu amava ir na festa da casa da minha tia Nair. Minha tia Nair era uma boleira. E antigamente os bolos eram o tamanho de uma mesa, né? Era uma delícia, não era? Ela fazia aquele bolo com aquele coquinho assim, sabe? Que paciência, não tinha nada pronto. Ela fazia aqueles bolos e os pratos. Não tinha pratinho descartável, meu filho. Tinha que ser um pratinho de porcelana mesmo. E eu fiquei imaginando, né? Na época eu não pensei nisso, mas pensando sobre essa ministração, imagina a pilha, né? Daqueles pratos para limpar, lavar depois, garfinho, tinha que lavar tudo de novo, copo, era um tal de quebrar copo também, não era? Era copo que quebrava do quanto é lá, toda festa você tinha que repor lá uns 6, 7 copos, né? Eu lembro de uma festa que eu fui, a dona Cida Valverde apagou a luz para a gente cantar parabéns, e a mesa estava cheia de brigadeiro e beijinho. Na hora que ela acendeu a luz, depois que não tinha um beijinho, um brigadeiro, eu e a molecada, nós atacamos a mesa, né? Mas é um mundo descartável, né? Assim que hoje, aí foi introduzindo o pratinho descartável, acho que as donas de casa agradeceram, né? Mas no começo, você acredita que eu tinha dó de jogar esse pratinho fora? Eu lavava o pratinho para o próximo aniversário. Você já não lavou? Fala a verdade para mim. Né, a gente lavava o pratinho, porque não tinha no nosso pensamento a ideia de descartar prato. Foi uma coisa que teve que ser encucada, né, um aprendizado novo. Porque onde já se viu, para nós, prato você usa, depois você faz o que com o prato? Você lava, você não põe no lixo. Por um bom tempo eu fiquei lavando o prato, sabe, esse pratinho descartável, e as minhas irmãs falavam, para com isso, pelo amor de Deus, põe no lixo, né? Ele chama descartáveis, então é para usar e descartar. E a minha mãe logo aprendeu isso. A minha mãe, ela era uma comerciante. Pensa numa mulher inteligente. Ela tinha a 4ª série primária. A letra dela a gente quase não entendia quando ela escrevia, mas de uma inteligência tremenda, né? E ela gostava de trabalhar fora, ela não gostava de serviço de casa, né? Então, quando ela descobriu os descartáveis, nós começamos a ir aos domingos almoçar a minha mãe. Aí ela começou introduzindo o copinho. Não tinha mais copo na mesa, era só copo descartável. Aí teve um dia que ela começou a pôr prato descartável para a gente almoçar. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu briguei com ela, falei, eu lavo o prato depois, né? Porque comer não é ruim no prato descartável. Você vai em churrasco, fica lá equilibrando, não é? Não, comer já não dá, amanhã já é demais. Aí ela deu risada, né? Falei, não, a senhora também não pode ser tão abusada assim, né? Vamos descartar os copos, talheres, mas o prato não dava para ser. Mas você sabe que países do primeiro mundo não são só pratos que eles descartam. Hoje em dia, quando as coisas são tão caras para consertar, que ao invés de comprar um eletrodoméstico novo, eles descartam o antigo e compram o novo. Né? Quantas pessoas que eu conheço que foram morar em outros países, no Japão ou nos Estados Unidos, que eles contam para a gente, né? Olha, eu mobilei minha casa com coisas descartáveis, pessoas que descartaram máquina de lavar, sofá, televisão e micro-ondas, né? E a pessoa montou, porque a pessoa, ao invés de consertar alguma coisa, eles compram um novo, e você sabe que é verdade, né? Meu micro-ondas queimou, e ficava mais caro consertar ele do que comprar um novo. Aí eu acabei comprando um novo e descartei. Aí eu dei para a mulher lá que faz conserto, né? Falei, de repente tem alguma peça aí que interessa para a senhora, porque para mim ficou sem utilidade. E hoje as coisas são feitas para descartar, você já reparou? A minha máquina de lavar eu levanto com a mão, eu levanto ela para lá e para cá, eu ponho onde eu quero, a máquina é minha, né? Antigamente, para levantar uma máquina, precisava de uns 3, né? Porque era um ferro pesado. Hoje, as coisas são feitas muito descartáveis, né? E
Queria falar hoje sobre descartáveis com você. Esse vai ser o tema da minha pregação, tá bom? Então vamos lá, pergunta para o seu irmão, o que você vai descartar aí? É prato? Se for algum fogão, me fala que eu estou precisando de fogão, hein? Geladeira eu comprei, chegou minha geladeira nova lá, aleluia. Mas pensando nisso tudo, eu quero contar a história para vocês de um amigo meu. Vamos ver se vai, hein? Foi, aí, tá funcionando, Marcelo. Eu quero contar a história do Marcos. Quem que é esse Marcos? Né? Ele também é conhecido como João Marcos, olha lá, hein? Vou contar a história para vocês de João Marcos, é um personagem bíblico, viu? Quem é João Marcos? Vamos lá. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Quem sabe quem é Barnabé aqui? Barnabé era um dos primeiros, né, ali, que andaram ali depois de Jesus, era um homem, ele doou a terra dele lá para quando ele se juntou com os cristãos, ele ficou muito conhecido porque ele era um homem de um coração muito piedoso, ele tinha um coração assim muito doador, então ele doou as terras lá para poder se juntar lá com os apóstolos, né, e ele se juntou àquele povo lá da igreja primitiva, e o Barnabé, ele foi incumbido de falar com Paulo, quando Paulo se converteu, que era o Saulo, né? O pessoal conhecia ele como Saulo. E Saulo, ele era perseguidor da igreja. Né? Então, falar com Saulo era um perigo, isso é uma armadilha. Mas Deus colocou paz no coração de Barnabé, e Barnabé, então, ele andou com Paulo, ele teve paciência com Paulo, ele ensinou as coisas para o Paulo. Paulo, imagina aquele temperamento de Paulo, né? Tinha que ter muita paciência para andar com Paulo. E Barnabé foi essa pessoa, né? Boa, bondosa, paciente, que ali ajudou a discipular Paulo. Né? Então, João Marcos, esse personagem nosso, era sobrinho de Barnabé. Vamos ver lá em Colossenses, abra sua Bíblia aí, ó, Colossenses 4:10. Eu pus sobrinho, né? Errei. Ele é primo. É primo. Perdão, irmãos. Corrigindo, então, João Marcos é primo dele. Então, vamos lá, olha. Colossenses 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Então, a primeira informação que nós temos dele é que ele era primo e não sobrinho. Me perdoa, tá? Você pensa que eu também não dou meus trupicão, eu também trupico. Mas vamos lá, além dele ser sobrinho, ele é o autor do Evangelho de Marcos. Olha só que bacana. Então, esse personagem com que eu vou falar hoje com vocês, ele era primo de Barnabé, e ele quem escreveu o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de número 2, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha só que bênção, né? Então, ele é o autor do Evangelho de Marcos. Continuando. João Marcos, a sua casa era ponto de encontro da igreja em Jerusalém. Vamos abrir lá em Atos 12:12? Então, eu estou apresentando para vocês esse personagem, o qual nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Então, Atos 12:12, aqui está falando que ele também recebia a igreja na sua casa. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, aqui é João Marcos, tá? Mãe de João Marcos, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Então, a casa de João Marcos era uma casa onde recebia as pessoas para orar, a igreja primitiva, tinha o hábito de ir até a casa dele. Numa outra literatura que eu estava lendo a respeito dele, fala que a mãe dele era uma mulher rica, era uma daquelas mulheres que ajudou a sustentar o ministério de Jesus, né? Então, vamos dizer assim, ele era meio filhinho da mamãe. Estou construindo um personagem aqui para vocês entenderem um pouco mais, né? Então, ele era primo de Barnabé, também que era um homem rico, né? Então, tinha ali, era uma família muito piedosa, muito bondosa.
A casa dele era aberta para receber os irmãos da igreja, era uma casa onde tinha muita oração. A mãe dele era uma mulher rica, Maria, que ajudou muito a sustentar o ministério de Jesus. Continuando, então, apresentando o João Marcos. Opa, então, agora aqui. Aí. Você sabe que o evangelho passou a se expandir, sair de Jerusalém, a partir das viagens missionárias que Paulo fez, né? Então, os primeiros missionários a saírem em viagem foi Paulo e Barnabé. Através de um momento lá, a igreja orando, o Espírito Santo deu a direção de ungir os dois, né? Olha, separa para mim Paulo e Barnabé, que eu vou enviá-los numa viagem missionária, ou seja, eles foram anunciar fora de Jerusalém, para se cumprir o ID, né? Fora de Jerusalém, a palavra do Senhor. E João Marcos acompanhou eles. Vamos ler lá, Atos 13, do 2 ao 5. Atos 13, do 2 ao 5. Eu vou ler do 1, para ter mais coerência, tá bom? A primeira viagem missionária. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois de jejuarem e orarem, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Nesse momento aqui, eles saíram em viagem por várias cidades ali, para poder anunciar Jesus Cristo como Senhor, tá? Então, e aí quem que vai com eles? João Marcos. Opa, eu tenho que ter a mão mais leve, a minha mão é meio pesada. João Marcos, ele foi para auxiliar, vamos ler lá, está aí nessa mesma, não precisa nem sair dessa página, ó. Atos 13, do 4 ao 6. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Então você imagina, né? Saíram os dois mais experientes, Barnabé e Paulo, para fazer essa viagem missionária, e o jovem Marcos foi acompanhando como auxiliar nessa ministração. Ele estava todo o tempo ali caminhando. Só que nessa viagem teve alguns problemas. Não foi tão fácil assim, eles enfrentaram problemas sérios, porque eles estavam anunciando a Jesus, e muitos tinham aquilo como blasfêmia, no meio do povo judeu que estava esparramado. Então eles enfrentaram resistência, eles chegaram num lugar onde Paulo libertou lá um homem que era adivinho, houve problema lá, o governador não gostou, as cidades, eles foram perseguidos, o pessoal queria matar ele, apedrejá-los. Então eles às vezes a pessoa pensa que ser missionário é fácil, e não é fácil não, meu irmão. A vida de um missionário é enfrentar obstáculos e dificuldade, né? Tem que estar preparado para aquele chamado missionário. E Paulo e Barnabé eram pessoas maduras, experientes, eles estavam preparados. Não foi fácil para ninguém, e muito menos para João Marcos, que era mais novo. Embora ele fosse experiente na palavra de Deus, ele também pregava, ele propagava ali o evangelho, ele era mais novo, né? E como eu falei, eu tenho a impressão que ele era mais assim, filhinho da mamãe, né? Assim, ele passou maus bocados ali. E ali, então, toda essa perseguição, esse aperto que esses 3 missionários começaram a passar, porque você vê, a gente vai se arruma tudo, né? Eu imagino que eles, uma viagem missionária, foi tudo preparado lá, né? Mas aí a prática não é tão bonita assim, né? Numa das cidades lá queriam apedrejar aquela turma lá que estava falando de Jesus, porque eles, então ali começou a entrar uma grande confusão. Aí entrou uma confusão, porque houve um probleminha nesse momento aí, e no momento assim de conflito, diante dessa perseguição, dessa resistência,
Como eu falei, não são coisas fáceis de fazer. Eu lembro quando eu me converti, a nossa igreja estava enviando vários missionários para a África. E eu imaginei que quando um missionário fosse para a África, ele ia blindado, verdade, Carlos. Eu achava que ele não ia pegar doença nenhuma, que não ia acontecer mal nenhum com ele, que ele ia ser poupado. E eu lembro que logo começou a vir notícias desses missionários que foram, e eles pegaram malária. Não sei se vocês lembram disso, né? Pegaram malária, uma malária atrás da outra. Uns quase morreram de malária lá. Né? Nós temos a história da Solange Sobreira, que depois voltou com tantos problemas de saúde. Então, às vezes, a gente fantasia a vida cristã como algo assim, que vai ser tudo fácil. Não é. Falar de Jesus em alguns lugares é muito difícil. Eu estava assistindo um vídeo hoje, onde pessoas foram decapitadas recentemente eu esqueci o nome da cidade, eu não vou arriscar para não falar besteira, mas nesse vídeo falava que foram presos 8 homens para serem decapitados e negarem a Jesus, isso agora, o ano passado, tá? E um deles que foi junto, ele não era crente, mas ele foi no vácuo, sabe o que foi na multidão? Mas vendo o testemunho de cada um que se ajoelhou, e eles falavam assim, negue a Jesus, eles falavam, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, pum. Aí na hora que chegou na vez dele, aí o cara que estava, o algoz, né, achava que ele fosse negar, né, porque ele falou que ele não era um deles, e ele pegou e falou assim, não vou negar, o Deus deles é o meu Senhor. Que lindo isso, né? E ele também foi decapitado, ou seja, ele se converteu através do testemunho daqueles homens que não negaram a Jesus. Então, andar com Jesus, às vezes você tem que negar coisas que assim dói na gente, mas o seu testemunho pode ter certeza, está impactando vidas, e era isso que estava acontecendo ali, eles estavam sofrendo resistência, mas estavam transformando vidas, estavam sendo salvas, a igreja estava sendo propagada, mas talvez entrou uma confusão, porque João Marcos não tinha tanta maturidade, e olha o que acontece, João Marcos, bem, cata a mochilinha dele, fala, o negócio, a barra está muito pesada para mim, eu vou embora, e ele largou, ele abandonou a missão no meio do caminho. Você imagina, né? Ele não aguentou o tranco. Quem sou eu para condenar João Marcos? Eu não sei se eu também aguentaria. Eu não sei se na primeira malária lá na África eu também não voltaria. Não sei, né? Às vezes a gente fala dos outros é fácil, né? Eu não sei se eu não voltaria, vou ser sincero com vocês, né? A primeira perseguição, outro dia um missionário contou para nós que ele foi chamado para jantar lá na África, e serviram uma cabeça de macaco. Bem-vindo à janta, né? Esse gordinho aqui ia sair correndo, só de medo do macaco, né? Você imagina. Né? Então, eu não sei se eu suportaria isso. Então, eu estou falando do João Marcos, né? E ali começou a gerar conflitos, feridas e separação. Essa atitude de João Marcos acabou causando um grande problema na vida de Paulo e de Saulo. Você imagina, Paulo tinha o maior carinho com Barnabé, porque Barnabé foi o discipulador dele, foi aquele que teve paciência com ele, aquele que, enquanto todos os discípulos estavam com medo dele, os apóstolos falavam, não, larga esse homem é perseguidor. Barnabé era aquele que intermediava, falava, gente, não é, ele realmente se converteu, ele dava testemunho de Paulo. Paulo está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de Deus, e ele facilitava, ele foi o facilitador da vida de Paulo. Mas essa atitude de João Marcos trouxe um conflito muito difícil na vida deles. Então vamos ler lá, Atos 13:3, ainda na mesma página, nós estamos seguindo um texto, né? Então vamos lá no Atos 13:13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Então, estou mostrando, contando tudo que está acontecendo nessa viagem deles, tá? E aquilo causou um grande mal-estar. E os grandes amigos, você imagina, os 2 maiores pastores, vamos falar assim, né? Daquela época. Os 2 maiores pastores daquela época se desentenderam, brigaram. Você consegue imaginar isso, pastora Miriam? A gente pega e fala, nossa, mas são homens cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala isso aqui, nós vamos ler daqui a pouco, que Barnabé e Paulo eram homens cheios do Espírito Santo, mas eles se desentenderam.
Difícil isso, né, Marilene? Porque a gente fala de coisas bonitas, mas teve um momento crítico, e tudo por causa de João Marcos. Ei, João Marcos, tem algum João Marcos aqui? Ele nem vai levantar a mão se tiver, né? João Marcos decide voltar para Jerusalém e largou a confusão para lá. Vamos ler isso daí lá? Essa história está relatada em Atos 15, você vai um pouquinho para frente aí, ó. Atos 15, 36. Atos 15, 36. O tópico aqui da minha Bíblia está assim, olha, Barnabé e Paulo se separam. Você imagina, quem que levantou os dois para viajar junto? O Espírito Santo, olha só. E agora um momento difícil, de desentendimento, de briga, de conflito, eles se separam. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. Ou seja, eles tinham ido, implantaram um monte de igreja. Agora Paulo falou: Barnabé, vamos lá voltar, para dar um fortalecimento para a turma. Aí Barnabé queria que João, também chamado Marcos, o acompanhasse. Aí Barnabé virou para Paulo e falou: uau, legal, Paulo, vamos, eu vou levar o João Marcos também. Não, esse menino não vai. Pelo amor de Deus, já deu trabalho na outra viagem, vai dar trabalho de novo, vamos lá. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim na missão. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão acerbado que decidiram se separar. Tem algumas traduções que falam que eles tiveram um desentendimento, um grande desentendimento. Então eu imagino que eles bateram boca mesmo. Paulo não era de boca, Paulo era bocudinho, né? Eu imagino que ali o Barnabé chegou para ele e falou assim: escuta, é o meu sobrinho, dá uma segunda chance para ele. Não, esse menino vai dar trabalho, ele já não largou a gente no meio do caminho, vai largar uma vez. Não dou uma segunda chance para ele. Mas então, se você não der uma chance, eu não vou com você, então não vai. Os dois começaram ali, o negócio foi acalorando. Mas você não vai, eu vou para o outro lado. Vai você para um lado, eu vou para o outro lado. E aí, meus irmãos, não é que eles se separaram. O improvável aconteceu. Barnabé pega Marcos e vai para um lado. Paulo pega Silas e vai para outro lado. Cada um seguiu o seu caminho. Você já viu grandes amigos que se separaram ou não? Por algum motivo, por algum desentendimento? Já aconteceu isso na sua vida? Na minha vida já aconteceu, né? Alguns desentendimentos que não houve a segunda chance, né? Nós tivemos que descartar a nossa amizade, né? Então, entre seguir com Paulo sem João Marcos, que era o seu primo, Barnabé falou: então, aqui para a nossa amizade, segue você para lá e eu sigo para cá. E cada um foi seguir. Vamos ler isso daí lá, continuando a leitura ali então. No 39. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas e partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria, Cilícia, encorajando as igrejas. Amém, meus irmãos? Está entendendo como que foi a história? Então, nós estamos falando de um momento de conflito, onde houve um rompimento, onde houve um descarte, onde Paulo não deu a João Marcos uma segunda chance. Não foi legal o que o João Marcos fez, de fato ele errou, ele pisou na bola, ele estava incumbido ali, ele estava junto no meio de uma viagem, e ele largou os dois na mão, seria essa daí. E Paulo, entendendo que o rapaz ia dar trabalho, ele não quis dar a segunda chance. Já Barnabé teve um coração diferente, não sei se é por ser primo, né, ser parente, ele decidiu então carregar consigo Barnabé para outro lado, Barnabé e João Marcos. Mas olha que interessante,
Se você pegar agora a história, você acha que Deus perdeu o controle em algum momento dessa história? Deus não perdeu o controle. Deus transforma todas as coisas em bênção e oportunidade na nossa vida. O que aconteceu? Se os dois tivessem ido junto, o evangelho teria ido só para uma cidade, só para uma região. Você concorda comigo ou não? Eles se separaram, o que aconteceu com o evangelho? O evangelho veio para o lado de cá e o evangelho foi para o lado de lá. Olha só como nosso Deus transforma todas as coisas. Por isso, quando você tiver algum conflito, ou tiver algum problema, ou você for reprovado por alguma coisa, não olhe aquilo como um problema, mas veja aquilo como uma grande oportunidade de você aprender e fazer diferente. Porque você pode fazer diferente. O que nós mais precisamos aprender é aprender com os erros, com os nossos erros, de preferência com os erros dos outros, mas quando não dá, aprende com o seu mesmo, né? Porque é melhor aprender com os dos outros. Mas nós também erramos, nós também falhamos. E aí, meu irmão, nós somos reprovados, e é ruim ser reprovado. Mas às vezes ser reprovado é necessário, aleluia. É difícil eu falar isso, mas às vezes vai falar assim, olha, não. É necessário. Eu tenho uma amiga minha que ela foi reprovada várias vezes. Quando nós mudamos ali na Vila Garcia, lá em Lins, ela estava na classe da Cici. A Cici há 3 anos. Ela não gosta que fala isso, tá? Mais velha que eu. Aí, essa minha amiga, ela reprovou o pastor Cristiano. Ela caiu, reprovou de novo no outro ano. Ela caiu na classe do Renato, meu irmão. E aí, ela reprovou de novo, veio estudar comigo. Mas chegou uma hora que ela falou assim, eu preciso aprender com as minhas reprovas. Chega, eu vou estudar. E ela pegou firme e ela se formou. Foi uma excelente terapeuta ocupacional, aleluia. Ela poderia ter ali, né? Cara, eu fui reprovada. Não, ela aprendeu com o erro dela, ela falou, eu posso fazer diferente. Ela abriu o coração dela para um aprendizado e ela aprendeu. E eu imagino que o amor e o carinho que Barnabé teve com João Marcos, e ele ali, Barnabé, ele tinha um coração de preparar, de discipular pessoas. Então ele foi discipulando, ensinando João Marcos a fazer diferente. João Marcos, você não pode largar a coisa no meio do caminho. Você começou alguma coisa, você tem que terminar. Eu imagino ele com todo aquele amor e paciência que ele já tinha tido com Paulo. Eu imagino que ele jogou isso na cara do Paulo. Paulo, com tu eu tive paciência. E agora que você precisa ter paciência com o João Marcos, você não tem. Não, não quero. E Paulo foi difícil ali, né? Mas Barnabé não foi. Por um lado veio Barnabé pregando e propagando o evangelho e formando um discípulo. Por outro lado, Paulo, que tinha em si, era implantar a igreja. Ele não estava com tempo de ficar discipulando braço a braço, né? Ele não parava de plantar a igreja. Nisso a igreja cresceu, meu irmão. Né? Em meio a lutas e conflitos, o propósito de Deus não vai parar porque nós nos desentendemos ou porque nós tivemos algum problema. A obra continua, meu irmão. A história de Marcos, ela revela claramente a vida cristã como ela é. Sabe como que é a vida cristã? Eu vou te contar agora. Às vezes a gente fantasia uma vida cristã que é perfeita, né? Meu irmão, não é perfeita. A vida cristã não é perfeita, porque como nós estamos aprendendo na escola dominical, nós somos o quê? Imperfeitos, né? Então não tem como ser. Eu, quando me converti, eu achei que eu cheguei lá em Lins e falei, gente, achei um povo. É o povo mais feliz do mundo, o melhor povo do mundo, ninguém fala mal de ninguém, é um povo maravilhoso, perfeito. Verdade, eu tinha essa sensação, eu tinha achado o povo santo. E aí a ficha vai caindo, né? E aí eu entendi a maravilha que era a igreja, que nós todos, eu também não era, que eu achei um povo imperfeito, mas que amava Jesus e buscava a perfeição que o Espírito Santo pode nos oferecer. A vida cristã é assim, meu irmão. Então não fantasia algo que não existe. Às vezes você começa a mudar de igreja, porque naquela igreja aconteceu alguma coisa ruim, você vai para outra, meu irmão, vai acontecer. Tem gente que começa a separar da mulher, pega a segunda, a terceira, a quarta. Eu tenho um amigo meu que ele está na quarta mulher, ele falou, nossa, eu deveria ter ficado com a primeira, porque cada um o problema está maior. A primeira era menos louca, essa que eu estou agora, eu estou enlouquecendo junto.
Meu irmão, problemas foram feitos para serem resolvidos, conflitos acontecem para serem resolvidos. Nós temos mesmo embates, os embates precisam ser resolvidos. A Bíblia nos aconselha, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Por que dá esse recomendo? Porque pode acontecer algum problema, não deixa nem o sol se pôr, vai lá e resolve. Vai lá e conversa com a pessoa. Olha, fiquei triste com você que você falou isso. Me perdoa, você está dando a chance. É isso daí, olha, vida cristã é isso aqui, ó. Acertos e erros. Quem aqui só acertou na vida, levanta a mão. Só eu. Nem eu, né? Quem aqui já errou na vida? Pelo amor de Deus, hein? Não deixa eu sozinho nessa, né? A vida cristã também é de amor, é perdão. Quem aqui não teve que perdoar alguém, me fala? Eu já tive que perdoar e também já tive que pedir perdão, porque eu também já pisei na bola. Né? Então, a vida cristã tem conflito, sim. Não fantasia um relacionamento sem conflitos. O conflito faz parte da construção. Né? E tem o quê? Restauração. É uma delícia ser restaurado. É ou não é verdade? Eu já tive restauração no louvor, por exemplo. Eu cheguei na igreja super maus, não queria olhar para a cara de ninguém. A paz do Senhor. Né? Boa noite para quem? Se chegasse mais perto de mim, eu dava uma mordida. Não queria, estava maus, triste, bravo com Deus, bravo com a vida, entristecido. Meu irmão, começou o louvor, a mãozinha começou, e aquilo eu fui levantando, e o coração foi se renovando, o Espírito Santo visitando, e eu saí da igreja restaurado, aleluia. É ou não é verdade? Você está achando que você nunca ia ter momentos difíceis para você louvar? Vem para a igreja. Você que está em casa aí, meu filho, vem para a igreja, sabe? Aqui é lugar de restauração, é lugar de renovo, é a vida cristã. Bem-vindo ao time, é a vida real. Né? Então a gente tem que ter uma vida cristã com realidade. Mas vamos continuar, tem mais para aprender aqui nessa história. O mais bonito acontece agora. Tem coisa, aqui agora fica um conselho, né? Tem coisa, Márcia, que você não adianta falar na hora também. Tem coisa que você precisa dar tempo ao tempo, sabia? Às vezes a gente na ânsia de querer resolver, vai lá, mas a coisa está muito acalorada, está muito machucada, não é a hora. Você sabia disso ou não? Não é, Tiba? Tem hora que é melhor você não fala nada, tenha sabedoria. Pede para quem não tem, peça para Deus, sabedoria. Tem hora, Sônia, que é melhor a gente dar tempo ao tempo. Tem um ditado aí que fala que o tempo é um santo remédio, não é isso daí? E é mesmo. Né? Às vezes você está lá todo calorado, brigando, aí você vai para sua casa, a adrenalina vai baixando, aí você começa a esfriar, aí você fica até com vergonha, né? Fala, nossa, eu gritei, né? Que vergonha. Eu falei demais, né? Eu ofendi. Aí eu ligo lá para a Cici, desculpa, me alterei. A Cici fala para mim, mas de novo. Aí eu lembro ela, 70 vezes 7. Bora. Ela fala, tem que perdoar, então está perdoado. Né? Então, às vezes, a gente tem que dar tempo ao tempo. E o mais bonito dessa história, eu amei essa história. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um mundo descartável. As pessoas estão descartando pessoas. A pessoa pisou na bola, eu nunca mais converso. Eu excluo ela da minha vida. Eu excluo do Facebook. Eu excluo do Instagram. Sabe aquele negócio de excluir? Nós estamos virando um povo meio mecânico. Né? Amizades artificiais, as coisas, qualquer coisa, você vai lá no botão e exclui, pensando que a vida é excluir. Tem gente excluindo filho, tem gente excluindo mãe, tem gente excluindo, sabe, isso não existe, meu Deus do céu. Ontem eu vi uma cena de uma mãe jogando um recém-nascido no bueiro, vocês viram isso na internet ontem? Meu irmão, é essa mentalidade do descartável. Estava causando problema entre ela e o cara lá, para pirraçar o cara, ela foi descartar, a sorte que o vizinho viu. As pessoas estão descartando pessoas, vidas. Uma coisa é descartar o prato lá do aniversário, uma coisa é descartar o copinho que você toma lá para não quebrar copo. Agora outra coisa são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. A vida não é assim não, meu irmão. Nós precisamos ter maturidade e aprender a resolver coisas ao invés de descartar pessoas. Sabe, aqui estamos falando que às vezes o tempo vai fazer você refletir melhor, e Deus vai colocar no teu coração aquela humildade de você pedir perdão para aquela pessoa que você feriu.
sabe? Ou a outra pessoa vem até você, às vezes você está com o coração tão endurecido também, né, que você foi machucada, e a pessoa vem e ela vai reconquistando aquilo que ela fez, sabe? Nós como igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós precisamos levantar com a bandeira: a restauração é possível. A restauração é possível, não fica descartando as coisas, nós não somos objetos para descartar, nós não somos guarda-roupa velho que se coloca fora, nós não somos eletrodoméstico que fica muito caro para restaurar. Às vezes é caro mesmo, sei lá, reconquistar um irmão, mas meu irmão, não abra mão das amizades, não abra mão da sua família, não abra mão. Sabe, meu irmão, a gente não pode abrir mão de ninguém. Eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Fala isso para o seu irmão: eu não abro mão de você. Ainda que eu venha brigar com você, Mateus, eu vou lá na tua casa pedir perdão. Não abro mão da nossa amizade, não abro mão do nosso relacionamento. Você é importante para mim, eu aprendo com você. Está entendendo? Então, o tempo é o melhor remédio. E aí o que acontece? Anos depois, olha que história maravilhosa, que desfecho tem essa história. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ué, acho que foi Barnabé que falou isso, né? Segunda Barnabé, primeira crime. É Barnabé que escreveu isso. Quem que você acha que escreveu isso? Olha, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Só pode ser Barnabé, não é verdade? Não pode ser outro. Eu não acredito que possa ser outro. De quem é esta fala? De quem é essa fala? Vamos descobrir de quem é essa fala? Abra lá, Timóteo, olha lá, 2 Timóteo 4,11. Essa fala nós vamos descobrir agora de quem que é. 2 Timóteo 4,11. Olha como o Evangelho é lindo, como o teu Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo habita em pessoas imperfeitas, então nós vamos falhar, Elô, mas o mais lindo é o que ele faz. Aí ele vai colocando no seu coração arrependimento, e você tendo a humildade, ele vai trabalhando, e você se restaura, não é? É isso que é o lindo do Evangelho. Então lá em 2 Timóteo, deixa eu pôr meu óculos, sem com óculos eu já não enxergo, sem então, aqui. Já achei o primeiro Timóteo. Eu nem sabia que tinha 2 Timóteo. 2 Timóteo 4,11. Olha que lindo. Quem que escreveu a carta para Timóteo? Barnabé? Não. Quem que escreveu essa carta? Paulo. Olha, mas Paulo ia falar isso? O senhor acha, seu Luiz, que foi Paulo que escreveu isso? Vamos lá. Vou começar do 9, tá? Recomendações finais. Procura vir ao meu encontro. Então é Paulo escrevendo para Timóteo. Procura vir ao meu encontro e o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Aleluia, aleluia. Olha que coisa linda que acontece anos depois. Paulo manda chamar aquele que ele tinha dispensado, que ele tinha descartado, aquele que ele não tinha dado a segunda chance. Ué, mas como que esse menino se tornou agora útil para o ministério? Da onde saiu isso? Alguém teve paciência com ele e caminhou com ele, e motivou ele, não deixou ele largar as mãos. Ele ali foi fortalecido por Barnabé, e hoje ele é útil para o ministério do reino de Deus, aleluia. Às vezes a gente tropeça, e naquele momento a gente pensa que o nosso mundo acabou, mas o mundo não acabou. Se nós tivermos um coração humilde, que se arrepende, e busca em Deus a restauração, e fala: Senhor, eu estou disposto então agora a aprender. Eu vou contar um adentro aqui, eu estava inseguro se eu contava ou não, mas eu vou contar, viu, pastora Anita? Logo que eu me converti, eu tive uma situação que eu era muito novo, muito recém-convertido, e eu sou muito obediente. Deus falou, eu fazia, era assim. E Deus me falou algo específico lá que eu não soube me expressar, não foi muito bem entendido, e aquilo causou um descrédito naquele começo da minha caminhada.
E aquilo tinha sido uma marca na minha vida. Mas, aí eu comecei a caminhar com homens de Deus, fui aprendendo, amadurecendo, aprendendo a lidar com a voz do Espírito Santo, entendendo melhor a direção, fui amadurecendo. Passaram-se 20 anos. Um dia eu fui na casa da pastora Nida, em 2013, já fazia 20 anos então que eu tinha me convertido. E aí, a gente estava conversando sobre eu terminar o IFC, e uma provável, depois que eu terminasse o IFC, uma unção pastoral. E a pastora Nida falou, mas você sabe uma coisa que me pega? Aquilo que aconteceu lá. E eu olhei para a pastora Nida, falei, pastora Nida, me perdoa por aquilo lá, eu não soube lidar com aquilo. Mas já passaram-se 20 anos, e nesses 20 anos eu já amadureci. E a pastora Nida me abraçou, falou, é verdade, né? Vamos esquecer isso, ficou para trás. Né? Então, você veja, lá no começo eu era como João Marcos, eu me identifiquei muito com essa palavra, pastora, por coisas que eu também já vivi. João Marcos, ele era um moço novo, e ele ali naquele momento, talvez impensado, ele largou a viagem no meio e voltou para trás. Né? Mas aí Barnabé teve paciência com ele teve humildade para aprender, ele começou a ser discipulado, e hoje, passados-se anos, ele se tornou um homem maduro nas mãos de Deus, a ponto de Paulo falar para ele, olha, manda trazer João Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Não é lindo de ver isso? Então, as pessoas podem falhar, mas elas também podem aprender com seus erros e mudarem e amadurecerem diante das coisas. Então, é isso daqui, olha, o que a gente aprende? Olha, anos depois, já mais velho, preso e perto do fim da vida, Paulo escreve para Timóteo e pede para que traga João Marcos. Olha que coisa linda. Esse pedido de Paulo é carregado de significados. Vamos aprender quais são os significados. O mais bonito é Paulo reconhecendo o valor de Marcos. Todo mundo tem o seu valor. Naquele momento, Marcos estava começando, mas ele tinha um valor para Deus. Era um menino que ele pregava a palavra, mesmo naquela insegurança, que ele ficou assustado com tudo que aconteceu na primeira viagem, mas ele amava Jesus. E ali, instruído por Barnabé, ele se tornou um grande homem. Então, Paulo reconhece o seu valor. A evidência, o que eu vejo aí? A evidência de perdão e reconciliação. Você concorda que em algum momento esses dois se encontraram? A Bíblia não traz esse relato, mas em algum momento, em alguma reunião talvez, algum concílio, tromba lá Paulo, lá, sabe, você viu quem está aí? João Marcos. Ixi, Paulo está aí. Nossa, eu não sabia que Paulo vinha também, né? E aí em algum momento, houve o que ali? Eles se encontraram e houve o quê? Perdão e reconciliação. Olha que coisa linda, esse é o Evangelho, na nossa caminhada, a gente pode ter problemas, mas o mais bonito é a indicação de que João Marcos amadureceu e reconquistou a confiança de Paulo. Às vezes a gente quer também que a pessoa passe a confiar para a gente da noite para o dia. Meu irmão, confiança é uma coisa que a gente não se impõe, a gente conquista a confiança. Né? Então, João Marcos perdeu a confiança de Paulo, você concorda comigo ou não? Mas você vê ali pelaquela fala de Paulo, ele fez o quê? Ele reconquistou a confiança de Paulo, a ponto de Paulo chamar ele. Continuando, o que aprendemos com essa história? Primeiro, nem sempre os conflitos são sinal de fracasso espiritual. Você achou que Barnabé e Paulo tiveram um fracasso espiritual? Não, eles tiveram um conflito, mas eles não pararam. Deus, através daquilo lá, proporcionou que o Evangelho se expandisse. Eles tiveram um conflito de entendimento de homens. Eles não se concordaram, mas isso não parou a obra de Deus. Então, nem sempre um conflito é o fim, né? Fica tranquilo, conflitos vão acontecer. Segunda coisa que eu aprendo. Oh, meu Deus. Mexer no controle. Segunda coisa que eu aprendo. Pessoas falham. Fala aí para o seu irmão do lado, pessoas falham. E você também. E eu também. Pessoas falham. Não existe supercrente. Logo cedo na minha caminhada cristã, o Senhor me ensinou isso. Não entra nessa vibe de supercrente, homem muito espiritual, arrotar a santidade, não entra nessa. Porque você falha, precisa da minha graça, meu filho. Jesus falando, se não é a minha misericórdia sobre a sua vida, Jefão, você está frito. Então, meu irmão, as pessoas falham, nós falhamos. Então, não exija do outro aquilo que você também não tem para oferecer.
Às vezes eu exijo que a Cicê seja perfeita comigo, mas eu não tenho para oferecer para ela um irmão perfeito. Então eu tenho que receber a Cici imperfeita também. Então pessoas falhas, além das pessoas falharem, elas podem crescer. Pastora, eu cresci depois de 20 anos. Mudou as coisas, não mudou? Graças a Deus. O duro se eu continuasse com o tempo passando, com o mesmo comportamento infantil de 20 anos atrás. Então a vida nos dá a oportunidade da gente crescer, aprender e melhorar. Amém, meu irmão? Então pessoas falham e elas também podem crescer. Terceiro, a reconciliação é possível. Às vezes você fala assim, não, nunca mais vou conversar com aquela pessoa. Não existe nunca mais para Deus. Aqui como a Priscila falou aqui no louvor, todas as coisas para Deus são possíveis. Né? Como eu falei, eu imagino que Paulo, quando chegou na reunião, viu João Marcos viu o Paulo, falou, né? Eu tive uma pessoa que ela me feriu profundamente, eu achei que ela nunca mais eu fosse conversar com ela. Eu também gostaria de nunca mais conversar com ela, esse era o meu desejo. Né? Nós somos seres humanos têm essas coisas. Mas um dia, para minha surpresa, essa pessoa foi até mim. Mas não tem coisa mais bonita do que uma pessoa humilde pedir perdão. Ela desmonta você, não desmonta? Né? Na hora que eu vi ela chegando, parando no carro, já, que nem galo velho, né? Já levantei assim, falei, acho que ela vem conversar comigo, né? Aí ela entrou, falou, olha, é assim o cara. Ela chegou, olha, falando, cara, eu queria te pedir perdão, eu errei com você. E eu vim aqui te dar um abraço. Aquilo me desmontou. Eu falei, a minha irmã está perdoada, abracei ela. E hoje ela, os filhos, o marido, são super amigos meus. Aliás, ela é uma das pessoas que mais me arruma cliente. Passou perto dela, precisa de óculos, ela manda lá na minha loja. Então, você veja, eu nunca imaginei que pudesse ser possível uma reconciliação entre nós, porque foi muito grave o que aconteceu. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E além da reconciliação ser possível, ela é necessária. Como que nós, irmão, vamos chegar lá no céu e eu obrigado com você? Cuidado, hein? Deus põe a gente no mesmo quarto lá no céu, hein? É melhor se reconciliar aqui. Não tem como. Não tem como, nós somos da mesma igreja. Como é que eu sou da mesma igreja com você e eu não falo com você? Como é que eu sou da mesma igreja com você, tomo como ceia da mesma mesa e eu estou brigado com você? Sabe, a reconciliação, ela é possível e ela é necessária no meio cristão. Nós temos que ter coerência com aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Nós pregamos o evangelho da reconciliação e do perdão. E como que eu prego isso e não vivo aqui no nosso meio, ou mesmo lá na sua casa, o evangelho da reconciliação e do perdão? Né? Então eu aprendo aqui com Paulo. Embora Paulo fosse todo durão, eu tirei o chapéu para ele, viu? Ele reconhecer, ele, né? Ele poderia ter mantido durão lá, né? Que é bem o perfil dele, né? Mas ele tinha o coração na mão de Deus. Né? Se você pegar lá no Evangelho, em 2 Coríntios, se não me engano, no capítulo 9, quando ele se refere a Barnabé, ele se refere elogiando Barnabé. Em alguns outros pontos também ele elogia João Marcos, né? Então, é um homem que tem o coração nas mãos de Deus, embora ele tenha todo aquele temperamento. Mais um pouquinho, já estou terminando, viu, meus irmãos? O que aprendemos com essa história? Agora eu tenho uma pergunta para você. Alguém já te machucou? Hã? Você já teve algum Paulo na tua vida que não te deu uma segunda chance? Que você falhou com ele e ele não teve conversa, nunca mais olhou para a tua cara? Né? Eu tenho uma coisa, uma recomendação para você. Perdoa. Perdoa. Perdoa esse Paulo da tua vida. Eu imagino que Barnabé naquela caminhada ensinou João Marcos, Paulo foi durão com você, mas perdoa ele. Perdoa ele. Vale a pena você perdoar ele. Dá tempo ao tempo. Nada como o tempo. Né? Você vê, essa pessoa que me procurou, ela me procurou em 2016, mais ou menos. E ela me feriu lá em 2004. Foram 12 anos. Né? Precisou 12 anos para a reconciliação acontecer. Né? Dá tempo ao tempo. Deixa Deus trabalhar. Agora outra pergunta que eu tenho para você. Algum Marcos já lhe tirou do sério?
Já teve algum Marcos, igual, que começou uma coisa com você, largou no meio, sei lá no meio, organizamos toda a festa, não, pode deixar que eu vou lá te ajudar. Aí chegou na hora, ficou você e Deus, Deus e você. Que deu vontade de pegar esse Marcos e estrangular? Deu ou não deu vontade? Você já teve um Marcos assim que passou pela tua vida? Eu já tive uns Marcos, que eu ia ser um pouco pior que Paulo, ia afogar no mar. Agora a recomendação para você, espera. Não condena ele não. E vê bem se ele não termina sendo útil para você. Às vezes aquela pessoa mais improvável é aquela que vai te ajudar. Você sabia disso ou não? Às vezes aquela pessoa que você menos esperava que você pudesse contar, é ela que estende a tua mão. Você vira para ela e fala, olha, eu esperava todo mundo aqui, mas você que veio me ajudar. Então, meu irmão, não descarta o Marcos, não. Sabe, ele não é pratinho de bolo, ele não é copo de água. Sabe, às vezes eu sei, não precisa ficar grudado, não precisa ser falso, não é isso que eu estou falando para você, mas dá tempo ao tempo. O tempo é o melhor remédio. Eu tive uma pessoa muito difícil, quando eu me aproximei de vários jovens, quando eu liderei um movimento de jovens, e uma das moças era muito durona, muito pesada, e eu tive bastante dificuldade de lidar com ela, não bateu assim nos nossos temperamentos, sabe? Mas eu vou te falar, ela foi a pessoa que mais nos ajudou nas viagens com o Marco Aurélio. Quando nós começamos a passar o problema sério das internações do meu sobrinho, meu irmão, você acredita que ela ligou lá para nós, falou, o que vocês estão precisando? Eu até levei um susto quando ela ligou. Não, era a pessoa mais improvável, as pessoas mais carinhosas nem me ligaram. Mas ela, que era mais durona comigo, o que vocês estão precisando? Nós estamos precisando de ajuda. Eu vou junto com vocês, que eu tenho habilidade para lidar com ele. Sentou atrás o meu sobrinho surtado. Eu e a Cici morrendo de medo, porque a gente nunca tinha vivido aquilo, lidar com uma pessoa surtada. Ela sentou atrás no carro nessa Cici. Abraçou nele aqui, ó, e foi conversando com ele, fazendo da viagem uma viagem, parecia que a gente estava saindo de férias. E ela foi acalmando ele até a gente chegar em Rio Preto. E na hora que eu cheguei lá, eu só consegui olhar para ela e sorrir. Falar, Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor usa as coisas que a gente nem imagina e nos surpreende. E essa pessoa nos surpreendeu com o amor dela, né? Esse foi um amor tremendo. Então, meu irmão, espera, deixa o tempo falar. O Evangelho é isso, reconciliação, restauração de vínculos, transformação de pessoas falhas em instrumentos valiosos. O Evangelho de Marcos um dia desistiu, tornou-se útil para o ministério e escreveu o Evangelho de Marcos. Paulo, que um dia rejeitou, agora reconhece o valor de Marcos. Por isso, pense bem antes de descartar alguém, tá bom? Pense bem, não descarta não. E não deixa ninguém te descartar não. Meus irmãos, quando brigavam comigo, eu corria atrás deles e abraçava. Falava, vai ter que abraçar. Vai ter que ficar comigo até o fim. Não deixa ninguém te descartar. Se ele não pediu perdão, perde você. Dá o primeiro passo. Ah, eu vou ficar esperando ela vir. Se ela não vir falar comigo, eu não vou. Meu irmão, vai até ela. Vai até ela, surpreende. Olha, eu vim aqui, mas você, vim te dar um abraço. Me perdoa, mas eu que tenho que te perder. Meu irmão, você desmonta. Você desmonta. Pense bem antes de descartar. E eu quero deixar essa... Enquanto há fôlego, há esperança. Não desista de ninguém que esteja respirando. Enquanto a pessoa estiver respirando, há esperança para aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, agradecendo a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está nos dando essa orientação de nós. Assim como o Senhor não abre mão de nós, Pai, nós também não queremos abrir mão de ninguém. Assim como o Senhor não nos vê como pessoas descartáveis, nós não queremos ter esse olhar para ninguém, Pai. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu momento,
Cada um de nós temos um momento que acerta, tem momento que erra, mas nós vivemos o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, e nós queremos mesmo, durante essa semana, Pai, estar refletindo dessa palavra, e Pai, se necessário for, coloca no nosso coração alguém que a gente precisa pedir perdão, alguém que a gente esqueceu e descartou por algum momento, por alguma coisa que nós não gostamos que a pessoa falou, por alguma atitude que ela nos feriu. Pai, traga a nossa memória e promova no nosso meio um tempo de restauração, Pai, um tempo de perdão, Pai, que nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos familiares, ó Pai, que tenha um tempo de restauração e renovo, Pai, nos abençoa com isso, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, obrigado, viu, queridos?